Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas aos encontros Gestão do Cuidado, Estratégias de Promoção de Saúde Mental, ação promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Saúde e com a Fundação Vanzolini. Eu sou Davi Campos, diretor da escola, e esta ação também conta com a importante colaboração do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social, antes que eu me esqueça. Nesse quarto encontro, conforme o tema e título, iremos abordar as estratégias de promoção de saúde mental. Agora com a palavra, a secretária de Estado, Célia Parnes, em ato contínuo, a doutora Regiane Cardoso de Paula, que é coordenadora de saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Eu queria parabenizar a cada um de vocês que hoje faz parte desse grande encontro em torno do tema da gestão do cuidado. A todos os servidores da saúde, da assistência social, a Fundação Vanzolini, parabéns por trazerem o tema em torno do bem-estar de todos, especialmente em tempos de pandemia, cuidados não só físicos, mas também emocionais e todos os temas de relacionamento coletivo dentro dos locais de trabalho, observando aí a qualidade de vida e qualidade também no nosso dia a dia. Parabéns a todos os envolvidos e um excelente trabalho. Olá a todos e todas. A Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio da área de saúde mental da Coordenadoria de Controle de Doenças, inicia os encontros de gestão do cuidado no dia 24 de agosto, às 14h30. O objetivo é refletirmos sobre a gestão do cuidado com o apoio de especialistas em saúde, a fim de contribuirmos com a melhoria da qualidade de vida no trabalho. A gestão do cuidado é importante na prevenção de dificuldades e no enfrentamento de desafios que surgem no dia a dia do nosso trabalho. Os encontros serão realizados de agosto a dezembro e, além das valorosas discussões, haverá também uma publicação sobre a temática no final desse processo. Um bom trabalho a todos. Bom, então assistimos aos vídeos de abertura. Agora vamos ouvir uma contextualização sobre os encontros de gestão do cuidado com a diretora do Centro de Desenvolvimento Pessoal do Departamento de Recursos Humanos, aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cláudia Barani Diniz. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao quarto encontro de gestão do cuidado realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, e em parceria com a Secretaria de Saúde, a SES. Em nome do diretor do Departamento de Recursos Humanos, Benedito do Nascimento, quero agradecer a todos que tornaram possível esse encontro. Obrigada, em primeiro lugar, secretária Célia Parnes, secretária executiva Naira Caran e chefe de gabinete Paula Forjás, por apoiarem a área de recursos humanos das SEDES, colocando na agenda da gestão atual a pauta de gestão de pessoas. Agradeço também à Coordenadoria de Controle de Doenças da SES, ao Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS e à Organização Social URRA, que hoje contamos com seus especialistas para tratarmos do tema promoção da saúde mental no trabalho. Também agradeço o apoio da EDESP, a nossa Escola de Desenvolvimento Social da SEDES, o apoio do nosso Departamento de Comunicação Institucional, DCI, e a Fundação Vanzolini. Foi pensando na importância da gestão do cuidado no trabalho que planejamos o encontro de hoje. A ideia é falar não só da relevância das pausas mentais na rotina de trabalho, mas também mencionar estratégias possíveis para que essas pausas aconteçam. Outro ponto importante a ser destacado é o autocuidado, onde cada trabalhador tem um papel fundamental na construção de uma cultura na equipe de trabalho, onde se tem o seguinte cenário: cada um cuida de si e todos cuidam de todos. É claro que o apoio do gestor é essencial nesse contexto. Sei que pode até parecer utópico, mas se nós começarmos por nós mesmos, podemos influenciar quem está ao nosso lado e vamos nos reeducando e educando o outro, criando uma cultura do cuidado no dia a dia, para termos um pouco mais de qualidade de vida no trabalho, evitando possíveis doenças. É um desafio.
E para falarmos sobre esse desafio, eu encerro a minha fala fazendo um agradecimento especial aos especialistas que estão aqui hoje. Muito obrigada, Emi Shima, do CRT da ST-AIDS. Obrigada, Sérgio Andrade, da Organização Social URRA, e Lúcia Chibante, do CCD da SES. Um bom encontro a todos. Quero também aproveitar aqui para agradecer, viu, Cláudia? Agradeço aí ao Departamento de Recursos Humanos por confiar nos fluxos de trabalho logístico, operacional e até mesmo andragógico aqui da escola. A gestão da pasta, por confiar também aqui no trabalho que está sendo desenvolvido pela Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a minha estimada equipe EDESP. Uma ação como essa não acontece sem bastidores, e eu quero aqui citar, em especial, o Igor Rebelo, Sueli Barros, também a Sandy do DRH, a Isabela da Fundação Vanzolini e Cássio. Agradeço a você que está aqui participando conosco. Por favor, se conecte a esse canal YouTube com seu Gmail, para que assim nós possamos visualizá-lo ou visualizá-la. E também para que você possa inserir seus comentários, perguntas. Aproveite, coloque aí a instituição que você pertence, a unidade de serviço, equipamento, seja da saúde ou da assistência social. Durante a ação, nós disponibilizaremos um link para a certificação no chat. Basta clicar nesse link, preencher com seus dados, que em tempo o certificado estará na sua mesa. Também colocamos o link na descrição desta ação formativa. Bom, vamos assistir agora a um vídeo com relatos de experiência sobre o tema abordado. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rosimeire Munhoz, sou socióloga e trabalho no Centro de Referência e Treinamento de ST-AIDS de São Paulo, na unidade de prevenção. Durante a pandemia do coronavírus, passei por um momento de instabilidade emocional e tristeza muito grande pela perda de colegas de trabalho. Comecei a fazer sessões de mindfulness com Emi Shima, que muito me ajudaram a reganhar paz interior e estabilidade emocional. Agradeço à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo por essa iniciativa e agradeço enormemente a Emi Shima pelo seu coleguismo e pelo carinho com o qual nos tratou a todos. Muito obrigada e bom evento para vocês. Eu sou Sonome, dentista, trabalho no CRT AIDS, no ambulatório de odontologia e sou técnica de vigilância epidemiológica. A importância do curso de Mindfulness foi interessante porque a mente fica mais quieta, mais calma e a gente consegue atravessar melhor os problemas que surgem. Parece que a gente consegue ver mais caminhos, mais pequenas soluções assim para muitas coisas do nosso dia a dia. Eu fiz o curso com a Emi, 5 sessões de 1 hora, e agora nós fazemos a manutenção uma vez por mês, que eu tenho que agradecer, porque agora com essas manutenções eu sinto que me ajuda mais a entender melhor a questão do mindfulness. Obrigada. Eu sou Samantha Chabariberi, atualmente estou na gerência de infraestrutura do Conjunto Hospitalar do Mandaki. Sobre o Mindfulness, o que eu posso dizer é que a experiência para mim foi enriquecedora. O contato que eu tive foi através desse projeto da SES, juntamente com a EMI, e eu estou usando isso no meu dia a dia. De que forma que eu estou usando isso no meu dia a dia? Fazendo as práticas, eu tenho conseguido controlar um pouco a minha ansiedade, eu tenho conseguido refrescar um pouco a minha mente nos momentos de crise dentro do ambiente de trabalho. Isso faz com que as tomadas de decisões sejam mais assertivas e eu acho que isso tem refletido bastante dentro da equipe também, tá bom? É isso, gente.
importante ouvir o outro, né? Nós, às vezes, ficamos muito presos àquilo que nós pensamos, etc. Então, um relato de experiência, assistir a um vídeo assim, ou até mesmo ouvir a um colega de trabalho sobre este tema e outros relativos à gestão do cuidado é muito importante. Bom, agora nós iremos para a mesa de palestras. Nós contaremos aí com a palestra de Amy Shima e também de Sérgio Andrade. Mas, para começar, a primeira palestra, a psicóloga Amy Shima. É psicóloga clínica do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais do Centro de Referência e Tratamento DST-AIDS São Paulo. Mestre em Ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e especialista e instrutora de Mindfulness pela Unifesp. Realiza grupos de Mindfulness para pacientes e profissionais da saúde do CRT-DST-AIDS e unidades da Secretaria de Saúde de São Paulo. Com a palavra, Amy. Bom dia a todos, todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Cláudia pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar sobre estratégias de promoção de saúde baseadas em mindfulness. E, sobretudo, agradeço o interesse e a presença dos participantes. Então, eu gostaria de pedir para a Isabela, se ela puder compartilhar os slides. O que eu pensei em compartilhar com vocês neste encontro? Eu primeiro vou falar um pouco dos desafios atuais, as situações geradoras de estresse. Depois, a intenção é apresentar o conceito de mindfulness, comentar sobre as práticas formais e informais e também as dicas, algumas dicas de pequenas pausas no cotidiano que podem nos ajudar a manejar o estresse e trazer benefícios para a nossa saúde. Bom, a gente vai começar, então, falando um pouco da pandemia. A pandemia da Covid-19 exigiu e ainda exige de cada um de nós um enorme esforço adaptativo, resistência e resiliência. Nós perdemos amigos, familiares, colegas para a Covid, nós vivemos ainda o medo de adoecer, de morrer, de transmitir o vírus a alguém próximo, e agora, mesmo com a vacina, vários cuidados ainda devem ser mantidos, e estamos sempre, de alguma forma, em estado de alerta. E as relações de trabalho foram fortemente afetadas pela pandemia. Os profissionais de saúde trabalharam e seguem trabalhando mais do que nunca. Os profissionais em home office ficaram sobrecarregados de demandas online, aliados a diversas demandas também domésticas, e há também as pessoas que perderam os seus empregos. Nós tivemos que nos adaptar rapidamente às tecnologias, para participar e dar conta do mundo digital, que trouxe também bastante estresse. As multitarefas, elas já faziam parte da vida antes da Covid e se tornaram ainda mais presentes durante o ano passado, tanto no ambiente doméstico quanto no profissional. Quem aqui não checa a mensagem no WhatsApp enquanto está numa reunião? Vocês sabiam que o cérebro não é capaz de executar duas tarefas ao mesmo tempo? É uma constatação dos pesquisadores do Instituto de Saúde e Pesquisa de Lyon, na França. Quando nós fazemos duas coisas ao mesmo tempo, na verdade, a gente não está fazendo nenhuma delas de forma eficiente. A atenção e a memória ficam prejudicadas nessas situações. E, além disso, quando pulamos de uma tarefa para outra, rapidamente, o cérebro gasta muito mais energia e libera cortisol e adrenalina, que são hormônios relacionados ao estresse. Em relação às pausas, quem não se ressentiu com a falta de pausas e de lazer nos últimos tempos? Durante o isolamento, as atividades ao ar livre e as interações sociais, elas ficaram muito restritas, nós ficamos mais reclusos e com modalidades de lazer mais sedentários, livros, filmes e lives, e com certeza essa situação prejudicou a nossa saúde física, mental, nós ficamos mais estressados.
Em linhas gerais, né, a Covid-19 tornou a vida mais complexa, mais desafiadora em vários aspectos e áreas, né, das nossas vidas. E todos nós fomos e seguimos ainda afetados, né, em maior ou menor grau. Vários estudos indicam que durante a pandemia, que está mais controlada, mas ainda está entre nós, os índices de ansiedade e depressão aumentaram na população geral, assim como alterações de atenção, memória, sono, surgiram muitos distúrbios gastrointestinais, muita gente recorreu à comida, ao tabaco ou ao álcool como rotas de fuga, né? E outras pessoas também eventualmente desenvolveram um mecanismo de defesa inadequados, né, como agressividade, ironia, no campo social. Pode passar o próximo, Isabela, por favor. Então, diante desse panorama, né, as práticas baseadas em mindfulness, elas podem contribuir para o resgate, né, do nosso autocuidado e para a nossa qualidade de vida. E, afinal, o que é mindfulness? Mindfulness é uma tradução para o inglês da palavra sati, que é um termo budista que data de 2.500 anos, que significa estar atento, atenção e lembrar, né? Mindfulness está na moda hoje, mas podemos ver que seu conceito é muito antigo, né? E a verdade é que mindfulness não é nada estranho aos seres humanos, né? É uma capacidade inata que todos nós temos e já experimentamos em vários momentos da vida, principalmente na infância, né? Só observar uma criança e a gente percebe que ela está inteiramente atenta e concentrada no que ela está fazendo no momento presente, né? Com o passar do tempo, a gente vai entrando na vida adulta, para economizar energia, a gente vai adotando o piloto automático, que tem as suas vantagens, mas nós pagamos um preço por isso. Nós perdemos, né, o momento presente, onde, de fato, a vida acontece, né? Um estudo da Universidade de Harvard apontou que passamos cerca de 48% do nosso tempo distraídos, perdidos, no passado, no futuro, né? Ou seja, passamos quase a metade do nosso tempo de vida em qualquer lugar, menos no presente. E a boa notícia é que essa capacidade ela pode ser resgatada, desenvolvida e aprimorada. Então, aqui vocês podem ver na foto, Jon Kabat-Zinn, é o professor da Universidade de Massachusetts, que adaptou práticas de tradições orientais para o contexto laico no final dos anos 70. Então, Kabat-Zinn define mindfulness, né, como a consciência que emerge ao se prestar atenção deliberada ao momento presente, com abertura, aceitação e sem julgamento. Então, existem vários programas estruturados de mindfulness. O primeiro foi o MBSR, criado por Kabat-Zinn, né? E por tratar-se de práticas laicas, nós podemos realizar os grupos em escolas, hospitais, empresas, presídios. Inclusive, o Parlamento Britânico é famoso por ofertar práticas de mindfulness para os seus integrantes. Os programas, eles têm objetivos diferentes. O MBCT, por exemplo, ele é específico para depressão, o MBRP é utilizado para prevenção de recaídas em uso de substâncias, e o MBHP, né, é o protocolo de promoção de saúde baseada em mindfulness, que eu utilizo nos meus grupos, né, foi elaborado pela Unifesp, onde eu fiz a minha formação. Em geral, os protocolos, eles têm 8 encontros, de 2 horas cada. Porém, dependendo do contexto, nós podemos adaptar o tempo e selecionar as melhores práticas para o momento, né? Ou as práticas possíveis de se realizar em modo online, como eu fiz durante a pandemia. Próximo, Isabela, por favor. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre as práticas formais de mindfulness. As práticas formais, elas se utilizam de âncoras. Atenção plena na respiração, escaneamento corporal, a gente utiliza também os sons. A duração dessas práticas varia de 3 minutos a 30 minutos.
né? O importante e o grande desafio das práticas formais é a disciplina, né? É a regularidade. Você precisa praticar de uma forma sistemática, né? Para que o nosso cérebro consiga, para que a gente consiga fortalecer estruturas cerebrais, né? Que nos ajudam no controle de impulso, regulação emocional, atenção e memória. Nós podemos, assim, comparar essas práticas de mindfulness, por exemplo, com atividade física, né? Que as atividades físicas precisam ser realizadas com regularidade para fortalecer a nossa musculatura. E no caso do mindfulness, é preciso que haja uma prática sistemática, né, para fortalecer as estruturas cerebrais, como eu falei agora. Como é que essas práticas reduzem o estresse? Começa desligando o piloto automático. A hora que a gente desliga o piloto automático, a gente percebe como estamos, né? Nós somos capazes de reconhecer a nossa condição naquele momento. O que está acontecendo, como está a nossa respiração, nosso corpo, o que estamos sentindo ou pensando. E também, ao desligar o piloto automático, nós percebemos as nossas reações, os apegos, as aversões, os julgamentos, as antecipações, as preocupações, né? E, a partir disso, nós podemos responder, né, às demandas que surgem com consciência, né, ao invés de reagir impulsivamente. Nós, quando estamos conectados com a nossa respiração, com o corpo, com os sons, estamos no presente, nós estamos nutrindo o nosso corpo e a nossa mente, né, no sentido de resgatar e manter a integridade e o equilíbrio do nosso organismo. E aqui eu vou comentar um pouco o que não é mindfulness. O objetivo do mindfulness não é relaxamento. A intenção é de atenção plena, né, a todos os fenômenos que acontecem conosco no presente. Não tem por objetivo deixar a mente em branco, né? Com as práticas, os pensamentos eles ficam mais espaçados, né? Você não é levado por uma enxurrada de pensamentos, porém, a mente ela não fica em branco, né? Não é suprimir as emoções, nem fugir da dor, e sim reconhecê-las, né? E lidar com elas sem apego e sem aversão. O mindfulness não nos torna seres iluminados, né? Nós nos tornamos mais conscientes da nossa natureza humana, né? Dos nossos processos mentais e emocionais, né? Da nossa sombra, da nossa luz, das fortalezas e das vulnerabilidades, né? Não é uma panaceia, né? Tem indicações e limitações, né? Então, a prática é contraindicada para casos de doenças físicas e transtornos mentais em fase aguda, sem tratamento. E mindfulness não é uma solução para tudo e nem para todos, né? Nem todos se identificam com as propostas ou com as práticas. Próximo, Isabela. Então, aqui podemos ver os benefícios, né, das práticas formais de mindfulness. Ampliação da capacidade de atenção, concentração, escuta, memória, desenvolvimento da aceitação, empatia e compaixão, insights cognitivos. A partir do momento em que você consegue aquietar um pouco a sua mente, fazer uma pequena pausa, você sai do turbilhão, né, e consegue perceber respostas, caminhos, ter alguma ideia mais criativa para alguma demanda, para algum desafio que você esteja vivendo no momento. Maior consciência alimentar, corporal, dos próprios processos mentais, redução de ansiedade e depressão. Então, o mindfulness é sempre um convite, né, para a promoção do autocuidado. Próximo, Isabela. Então, aqui, né, eu gostaria de fazer, então, um relato de experiência dos grupos que eu realizei, né, em 4 unidades da Secretaria de Saúde, agora no primeiro semestre. Foram realizados 11 grupos, né, 9 online por vídeo WhatsApp e 2 presenciais. A duração foi de 5 encontros, uma vez por semana,
né, 1 hora cada. Eu tive que fazer adaptação, porque eu não conseguiria retirar os funcionários dos seus postos 8 vezes, né, 1 vez por semana, e 2 horas cada, como é o protocolo oficial da Unifesp. Então, eu adaptei, escolhi as melhores práticas, né, as práticas possíveis de se fazer online. Eu fiz pelo vídeo WhatsApp, porque era a forma mais fácil, né, de acessar as pessoas. Seria muito complexo exigir, né, que cada pessoa tivesse um computador com monitor, com câmera, seria impossível, né, um espaço mais tranquilo para fazer as práticas. E pelo vídeo WhatsApp, a pessoa acessa pelo celular, encontra um cantinho para fazer as práticas. Eu percebi que algumas pessoas iam para o carro, para dentro do carro, naquele horário, naquele momento, para conseguir participar, né, do curso. 53 pessoas participaram, né, dos encontros, e aqui vocês podem ver alguns benefícios declarados numa avaliação que eu costumo fazer no último encontro. Então, as pessoas referiram menos ansiedade, agitação, cansaço, estresse, mais atenção, autocontrole, gentileza, uma melhor percepção alimentar, corporal, segurança, tranquilidade e mais tolerância. Então, aqui, nesse momento, eu queria pedir, então, para a Isabela passar o vídeo com 3 depoimentos do pessoal que participou do curso. Bom dia, tudo bom? Eu queria falar um pouco sobre a experiência que eu tive, que para mim foi muito favorável. No início, eu achei um pouco maçante, né? Não estava muito empolgado com os resultados, mas depois você praticando assim diariamente, você vê que você fica muito mais tranquilo, muito mais calmo, você passa a ter uma outra visão, muito positivo. Eu gostei bastante e eu já indiquei para outras pessoas, porque quem tem problemas de estresse, quem tem problemas diários em todos os aspectos, né, trabalha em si num ambiente estressante e até acaba levando isso para a vida pessoal, essas técnicas aplicadas contribuem bastante, na minha opinião. Então, de uma forma geral, num contexto geral, para mim foi super positivo e eu super indico. Bom dia. Sou o Dr. Paulo Eduardo Ferraz, sou diretor clínico do Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Realizei o curso e ele me fez repensar alguns valores pessoais, me ajudou a tentar diminuir um pouco o estresse do nosso dia a dia, além de promover um autoconhecimento interno e das pessoas que fizeram parte do meu grupo também. Eu sou Denise Moura, sou psicóloga, também no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, e acredito que um dos benefícios principais para mim foi cuidar da minha organização de tempo, e inclusive no meu foco pessoal, no dia a dia também, auxiliou bem. E profissionalmente falando, eu entendo o Mindfulness como uma técnica muito boa. Eu inclusive venho indicando para as pessoas com as quais eu venho, até pessoas que eu atendo, né? Eu venho indicando também a técnica. E ajuda bastante no autoconhecimento, nas pausas necessárias. É isso que foi mais importante para mim. Foram esses pontos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até mais. Até. Eu gostaria de agradecer demais esses depoimentos da Rose, da Sonome, da Samanta, do Roberto, Dr. Paulo, Denise. Foi um enorme prazer ter plantado essa semente de Mindfulness durante esses cursos e fico muito feliz, de ver que as pessoas estão se beneficiando das práticas.
Então, agora eu queria apresentar as práticas informais, né? A Cláudia tinha pedido para compartilhar recursos simples, fáceis, acessíveis a todos. Então, é o caso aqui das nossas práticas informais de mindfulness, né? Essa atenção ao momento presente, né, que a gente viu nas práticas formais, ela pode ser ampliada, na verdade, para qualquer atividade do cotidiano. Então, por exemplo, né, quantas refeições a gente faz por dia? No mínimo 3 refeições. Onde está a sua mente na hora que você está se alimentando? Muita gente acaba levando o celular na hora da refeição, acaba se distraindo e nem percebe, né, o que está comendo naquele momento. Então, o convite de mindfulness é que as pessoas consigam se alimentar utilizando os 5 sentidos. Por exemplo, olhando, tendo contato visual, percebendo as cores do alimento que está no seu prato, sentindo o aroma, né, percebendo a hora que você está mastigando o alimento. É um convite, né, para que você consiga realmente estar presente e se alimentar de uma forma prazerosa. Você pode também utilizar essa atenção plena a hora que você está tomando banho, né, você está sentindo a água no seu corpo, ao invés de você estar planejando a sua agenda do dia, né, a hora que você está escovando os dentes, fazer isso com atenção plena, né, sentindo o sabor da pasta, o movimento, com cuidado. Você pode estar lavando os pratos também, né, com atenção plena, percebendo o peso do prato, a água. Numa caminhada, você também pode utilizar esse recurso, né, da presença plena, né? Sentir cada passo, né, perceber o equilíbrio do seu corpo, as articulações, a musculatura envolvida em cada movimento, né? E agora também uma ação que nós fazemos o tempo todo e certamente uma maior parte no automático, é o uso do álcool em gel. Quantas vezes por dia nós utilizamos o álcool em gel? Pode ser um momento também para uma pequena pausa. Sentir o álcool na sua mão, a temperatura do álcool, o contato entre as mãos, o movimento, né? É uma oportunidade, é um momento que você vai usar 1 segundo ou 2, né, de atenção plena. Quer dizer, que você consegue fazer uma pequena pausa mental. Também na hora de fazer a higiene das mãos, você pode utilizar, né, a mesma estratégia, né, de sentir a temperatura da água, perceber o sabão, perceber o aroma, né, do sabão, do sabonete. Então, são estratégias muito simples que podem ser utilizadas em qualquer ação, em qualquer atividade do cotidiano. Próximo, por favor, Isabela. Eu queria comentar um pouquinho sobre a importância dessas pequenas pausas. Então, durante a nossa rotina de trabalho, é comum a gente não parar, né, para fazer essas pequenas pausas. Inclusive, nos sentimos, às vezes, até culpados, né, se a gente para fazer alguma atividade de autocuidado. A gente costuma esperar o fim de semana, o feriado, as férias, para descansar. Mas talvez seja possível aprender a fazer pequenas pausas ao longo do dia, e isso nos ajudaria a economizar um pouco de energia e chegar ao fim do expediente mais dispostos. Eu gostaria aqui de citar 2 estudos sobre essa importância das pequenas pausas. Uma pesquisa da Universidade de Illinois apontou, né, que microintervalos, uma pequena pausa, uma conversa com colegas, um relaxamento, aumentam, né, a motivação e a produtividade dos funcionários de um call center. Um estudo aqui de São Paulo, né, um estudo realizado pelo Hospital Albert Einstein, contou com 245 participantes. Como é que foi feito esse estudo? Uma parte dos participantes ouviu notícias negativas, né? 2 minutos de notícias negativas sobre a Covid. Depois de ouvir as notícias negativas, os participantes
entraram no estado emocional, mental mais negativo, né, do que eles estavam antes de ter ouvido a notícia. Aí eles foram convidados a realizar um relaxamento, né, a partir de um áudio, né, com duração de 3 minutos. Né. E depois desse áudio, né, os participantes declararam, né, que se sentiram melhor, né, que eles melhoraram após esse contato com o corpo e a respiração, que foi a proposta do áudio. Então, a gente pode constatar que breves práticas de relaxamento podem mitigar os efeitos de más notícias, né? E esses estudos, então, sugerem que as pequenas pausas, elas podem nos ajudar a manter a nossa disposição, a nos confortar após uma situação de estresse e a cultivar, né, a nossa capacidade de autocuidado. Então, aqui, outras sugestões de pequenas pausas no cotidiano, além das práticas informais que eu mostrei antes. Quando você estiver muito estressado, com muitos pensamentos, você pode, por exemplo, observar uma árvore, uma flor, que você consiga ver a partir, sei lá, da janela da sua sala de trabalho ou da sua casa, né? Ou mesmo observar, né, uma planta que esteja sobre a sua mesa de trabalho, né? Você pode também fazer algumas respirações mais profundas, conscientes, ou alguma automassagem, né? Massagear as mãos, a cabeça, né, por alguns instantes. Se você não tiver acesso a uma imagem realmente de natureza, de uma árvore, ou de uma flor, no local onde você está, você pode ter uma figura, uma imagem que te inspire calma e tranquilidade, como uma montanha ou a imagem de uma praia, né? Aqui o objetivo não é criar narrativa sobre as imagens, mas simplesmente contemplar a imagem, né? As cores, a textura, assim, realmente estar presente, né? Percebendo a imagem em si. Na hora que a gente começa a qualificar, a gente já se perde em pensamentos, né? E o objetivo é simplesmente, então, a contemplação. Né? Um outro recurso muito simples para aquietar a mente, né, quando ela estiver muito turbulenta, é entrar em contato com os seus pés. Entrar em contato com os pés é como puxar um fio terra, né? Você consegue sair dos pensamentos e se conectar, né, com a terra, com os seus pés, com o momento presente. Então, como vocês podem ver, são propostas muito simples, fáceis e acessíveis, né, a todos. A seguir, então, as referências, e eu agradeço a atenção plena. Parabéns, psicóloga Amy Shima, também professora, vou chamá-la assim. Eu acho que você traz uma provocação muito interessante para o nosso contexto aí, eu pensando no contexto macrosocial e econômico, que é a busca por cada vez mais desempenho e maior rendimento. E que é algo não apenas externo, mas que nós internalizamos para a manutenção de certa condição, ou até mesmo de uma boa fama. E aí você nos chama a atenção para a atenção plena, para a atenção a nós mesmos, né? E coloca aí que ao nós termos esse zelo, esse cuidado, com certeza teremos mais exposição, mais criatividade. Isso vai mitigar alguns efeitos de más notícias, né? Eu gostaria até de citar um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han. Ele escreveu um ensaio que se chama A Sociedade do Cansaço, e ele disse que nesse contexto da pandemia, nunca nós exploramos a nós mesmos de tamanha forma, desse modo tão,
importante, né? Aquela coisa mesmo de impacto mesmo dos indivíduos, de toda a sociedade. Então, ele diz assim: exploramos a nós mesmos mais do que nunca. É isso que diz o Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano. Bom, agora nós iremos ouvir o Sérgio Andrade, que é o coordenador da URRA. Ele é graduado em Educação Física e com pós-graduação em Lazer e Animação Sociocultural e Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Atua há mais de 25 anos em projetos sociais, educacionais, culturais e esportivos. Esteve na coordenação de projetos em instituições com grande representatividade, como Vocação e Fundação Gol de Letra, onde, entre outras atribuições, implantou programas de lazer para as comunidades atendidas. Atualmente, é coordenador geral da URRA, instituição que desenvolve projetos de esporte educacional em comunidades de alta vulnerabilidade social e oferece consultorias para elaboração, desenvolvimento e prestação de contas para projetos incentivados. Muito obrigado pela presença, Sérgio Andrade, com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Acho primeiramente agradecer pelo convite, especialmente para a Cláudia Baroni. Há muito tempo que a gente se conhece e ela acreditou, confia no trabalho, no que a gente possa falar sobre esse tema. Parabenizar também todos os organizadores, né, que também tem, eu chamo até de coragem de trazer esse tema para poder falar, porque ele é tão considerado supérfluo pela grande maioria da sociedade, mas ele é de suma importância para a saúde mental, né? Então, parabéns a todos e acho muito importante possibilitar essa reflexão, né? Acho que podemos pôr a apresentação. Tá, a ideia, né, então, é trazer para vocês uma reflexão sobre lazer mesmo, né? Não é trazer aqui somente conceito e informação, mas a gente está também propor reflexões, né? Muito do que eu trouxe aqui para vocês vai aparecer, como apareceu na fala da Emi, na fala anterior, inclusive essa contextualização da Covid, né, eu não vou repetir, a Emi já falou, né, desse cenário atual e o quanto isso refletiu, repercutiu em nossas vidas, né? Então, a ideia é trazer essa reflexão sobre o lazer e, ao mesmo tempo, uma provocação para a gente olhar como que nós lidamos com nossas atividades de lazer. Para começar, eu trago, quero mostrar uma figura, é uma obra de Peter Bruegel, chama Jogos Infantis, ela é de 1560, né? Ela retrata camponeses lá no norte europeu em um dia, né, um dia qualquer. Por que eu trago essa imagem? Só para a gente ilustrar de que já se fala disso há muito, muito tempo, né? Como a grande maioria de vocês sabem, os artistas normalmente eles representam, né, alguma coisa, e o Peter tinha essa questão de representar o seu convívio, a sua realidade, né? Então, se quem puder depois tiver interesse pesquisar outras obras dele, ele sempre vai estar demonstrando a realidade atual em que ele vivia. Então, aí a gente, né, quem depois pode ver com mais olhar um pouco mais apurado, são adultos, mas todos estão fazendo algum tipo de jogo, brincadeira, né, que são considerados infantis, né, mas aí, por exemplo, são representadas por adultos, né? Então, só para a gente começar, né, essa reflexão, eu queria trazer essa imagem para dizer que já se relata, já se fala disso há muito, muito tempo. Né, então, a gente vai falar de lazer. Antes de entrar, né, um pouco no conceito e algumas reflexões, né, vamos falar onde ele está previsto. Então, por exemplo, o lazer está previsto em diversas leis, estatutos, né, na nossa Constituição, por exemplo. O lazer encontra-se previsto na atual Constituição Federal em 4 artigos, né? Então, eu gostaria de destacar o artigo 6º, né, que são direitos sociais, né, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição.
Então, a nossa própria Constituição já prevê como direito do cidadão o lazer, e ele no mesmo nível de importância de outros direitos. Ele não está aí a mais ou menos do que, por exemplo, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação. Em nossa Constituição, por exemplo, ele é previsto na mesma importância dos demais direitos, né? Então, em relação ao cidadão é direito, e aí eu cito alguns que aparecem também como os deveres, né? Então, o Estado tem dever de promover e de oferecer atividades de lazer aos seus cidadãos, né? Então, além do direito, né, do cidadão, também tem o dever do Estado. Apareceu um chat bem em cima aqui. No ECA, né? Então, o lazer encontra-se previstos também em 4 artigos do ECA, né? O ECA, para quem não conhece, é o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê, né, direitos e deveres aí de crianças e adolescentes e de seus responsáveis, né? Então, ele também está previsto aí, né, por exemplo, no artigo 71, a criança e o adolescente têm direito à informação, à cultura, lazer, esporte, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, entre outros aí também. Então, ele também aparece como direito, né, de criança e adolescente, e também aparece aí como dever estados e municípios. E mais recentemente, né, no Estatuto do Idoso, o lazer também encontra-se previsto em 4 artigos. 4 em cada é só mera coincidência, não é nada específico, mas eu queria trazer para vocês, né, isso, que não é uma questão aleatória. Começa que está previsto em diversas leis, estatutos e inclusive em nossa Constituição. E nesse do idoso, né, queria destacar aí o artigo 23, né, a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante a descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Então, o Estado não pode somente oferecer, tem que dar condições, nesse caso aí do Estatuto do Idoso, né? Então, que são todas aquelas questões de acessibilidade. E aí também tem o Estatuto do Deficiente, e por aí vai, e o lazer sempre aparece, ele está lá como direito do cidadão e dever do Estado. Definições, né? Então, primeiro, o que eu vou trazer aqui para vocês é tudo baseado em pesquisas teóricas e também práticas. Então, o lazer não é uma ciência exata, então, a todo momento, né, não podemos concordar ou discordar. O que eu trago para vocês são algumas referências para nos ajudar nessa reflexão, né? Então, por isso que eu não trouxe uma só, né? Então, uma das definições, o que é lazer, né? Uma ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a vive e cujos valores propiciam condições de recuperação psicossomática e desenvolvimento pessoal e social. Isso Requicha. Marcelino diz que entende o lazer como cultura, no seu sentido mais amplo, que é vivenciada quando você pratica, né, fluida ou conhecida, no tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, familiares e sociais, combinando os aspectos tempo e atitude. Eu estou lendo assim bem devagar mesmo para a gente ir ouvindo, né, e já começar a refletir no nosso dia a dia. Dumas Edier, né, diz que é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais e familiares e sociais. Elas são muito próximas, uma ou outra, né, diferença, mas o que eu quero trazer assim, se perguntar o que é lazer, é uma atividade que você faz no seu tempo livre, né? Se a gente for falar isso bem resumidamente.
mas para a gente poder, né, até se provocar e entender melhor como usar melhor, né, eu tenho mais algumas informações. Então, o lazer, ele tem suas funções, né? As principais são descanso. Então, uma das principais funções do lazer é a liberação da fadiga. E eu, quando falo aqui fadiga, não somente a física, né? É a física, mental, e por aí vai. É o momento de não trabalho, é o momento de descanso, é o momento de pausa, né? A gente hoje vai falar bastante de pausa, né? É um momento, né, de relaxamento. Então, ele tem como uma das principais funções o descanso. Ele tem também como uma das principais funções o divertimento, né? Complementação que dá equilíbrio psicológico à nossa vida, compensando o esforço que dependemos no trabalho. A recreação, o entretenimento e por aí vai. E também ele tem como função o desenvolvimento, né? Então, não é porque você está numa atividade de lazer, você também não está se desenvolvendo, né? Então, a procura desinteressada de amigos, de aprendizagem voluntária, que estimula a sensibilidade, a razão e oferece o surgimento de condutas inovadoras. Então, o lazer, a gente chama aí dos 3 Ds, né? Descanso, divertimento e desenvolvimento, são suas principais funções. E suas principais características, né? Então, tem algumas características das atividades de lazer. Ela tem como uma das principais características escolha pessoal, então é uma coisa que eu decido fazer, eu escolho, eu tenho a opção de fazer, né? Então, alguém me obrigou a fazer, já não é uma atividade de lazer, né? Então, ela parte de uma escolha pessoal, ou seja, todos os fatores culturais, sociais, políticos e econômicos pesam sobre toda a atividade do cotidiano, inclusive a do lazer. Mas há um grau de liberdade nas escolhas dentro do lazer maior que no âmbito profissional, familiar, da religião e da política, né? Então, a gente tem essa maior liberdade de escolha, ou até de fazer ou não fazer. A gratuidade, né? É um tempo que se pode exercitar mais o fazer por fazer, sem que necessariamente haja um ganho financeiro, né? Então, principalmente relacionado à atividade física, o atleta, né? O atleta, ele trabalha, ele é um profissional, ele recebe para aquilo. Então, quando ele está jogando, treinando e etc., não é atividade de lazer. Mas para quem não é um profissional do esporte e que vai fazer sua caminhada, sua corrida, seu jogo de futebol, sim, é uma atividade de lazer. Então, ela tem como característica também essa gratuidade, não a gratuidade de ter que pagar, né? É a gratuidade de não receber por ela. Outra principal característica é a da liberação. O lazer é sempre liberatório de obrigações. Esta é a propriedade mais óbvia do lazer. Então, ele é isso, você faz atividade de lazer, você faz se você quiser, se você escolheu, né? Quando você faz algo obrigado, entra em outras instâncias aí, que é a profissional, familiar, religiosa, política, etc. E a outra característica, busca pelo prazer, né? Não podemos considerar todas as atividades de lazer prazerosas, mas podemos dizer que todas buscam o prazer. Por que eu digo aqui que nem todas são prazerosas, mas elas partem do princípio da busca pelo prazer? Eu dou o exemplo do torcedor de futebol, né? Ele vai ao jogo, ele quer ver o jogo, etc. Ele está buscando uma atividade prazerosa. Mas se o time perdeu, acabou não sendo, mas ele buscou, né? Então, é aí que está o contexto da atividade do lazer. Então, essas são as principais características. Aprofundando um pouquinho mais, como a gente classifica, então, as atividades. Então, vamos falar das atividades, né? Que a gente até agora está falando de conceitos e como que a gente divide as atividades de lazer. Essa nomenclatura, ela é dividida por interesses, já que parte, né, a atividade de lazer ela tem como princípio, ela parte do interesse pessoal. Então, as atividades foram meio que divididas entre interesses da pessoa, né? Essa classificação é do Mazadier e é a que é utilizada. Geoffroy Mazadier é francês, ele que trouxe a metodologia do SESC, né? Todos vocês devem conhecer SESC, o funcionamento do SESC, e a metodologia de conceito de lazer do SESC é baseada nos estudos de Mazadier, tanto que vocês vão começar a identificar isso agora.
né? Quando você vai ao SESC, você vê uma programação totalmente diversificada. Porque quando você propõe a fazer uma programação de lazer, você tem que atender todos os interesses, ou a maioria deles, porque senão você acaba excluindo quem não tem interesse por determinado assunto, determinado tema. Então, por isso, quem frequenta muito o SESC vai ver que tem umas atividades que, assim, nossa, nunca vi esse tipo de atividade, né? Umas atividades que a gente nunca ouviu falar, mas ela atende algum interesse. Né? Ela está lá, ela é menos procurada, ela tem menos vezes, mas ela tem. Ou seja, a ideia de classificar o lazer de uma proposta de programa de lazer é que você atenda a maioria dos interesses. Eles estão separados por uma questão pedagógica, mas muitos deles estão interligados. Você não vai atender um sem atender o outro, então são super interligados, né? Por exemplo, interesses físicos, ele está bem óbvio, né? É a busca e a exploração de corpo através de movimentos. E aí são as caminhadas, ginásticas, esportes em geral, pescas e por aí vai. Interesses artísticos é quando visa o estético, né? A imagem, emoções, sentimentos. É o cinema, o teatro, a literatura, artes plásticas, decoração e por aí vai. E aí, nesse caso, é tanto a observação quanto a prática. É tanto você fazer uma aula de teatro, quando você não é profissional de teatro, né, quanto você assistir uma peça de teatro. Né? É tanto você pintar, né, um quadro, que vai entrar, inclusive, nos interesses manuais embaixo. É tanto você pintar um quadro ou você ir a uma exposição de quadros artísticos. Então, é tanto a observação e a prática. Interesses intelectuais, né, que buscam o real através de informações e explicações, está relacionado à satisfação de uma curiosidade, livros, jornais, revistas. Então, aqui o intelectual é quando você busca conhecimento de uma forma desinteressada. Esse desinteressado quer dizer que não é nem para a escola, nem é para a faculdade, não é para o trabalho. Né? É aquele canal do Discovery Channel que você assiste uns temas que, né, você nem imaginava que iria assistir. Poxa, mas isso parece interessante. Então, é para conhecimento próprio. Interesses manuais, né, que busca manipulação, né, como o próprio nome diz, das mãos, e aí entra jardinagem, crochê, consertar aparelhos domésticos, criação de animais domésticos, artesanatos e por aí vai. Interesses turísticos, e aí predomina a mudança de paisagem, né, ritmo e estilo de vida, e quando falo turístico não é só a viagem de férias, a viagem de um mês, a viagem de 15 dias, né, então, aquela saída, né, às vezes durante o dia, né, na própria cidade, você trabalha numa região que tem pontos turísticos, tem pontos a se observarem, né, então a saída no horário do almoço, né, para ir ver uma praça, acaba sendo um momento aí de turístico, porque não é uma coisa que você faz todos os dias, né, então você tem essa mudança mesmo de paisagem, de ritmo e estilo de vida. Interesses sociais, né? Ou seja, em todas as atividades de lazer pode existir um forte conteúdo de sociabilidade, expresso no contato com os amigos, parentes, colegas de trabalho. Isso são jogos, passeios com os filhos, frequência a grupos, associações e movimentos culturais. E aqui, né, esse interesses sociais ele está muito ligado aos outros, né? Então, por exemplo, o interesse físico, a galera que se reúne para jogar um futebol, o interesse inicial é o físico, que se reuniu para jogar futebol. Só que acaba o futebol, ele tem o bate-papo, o churrasco, a reunião e etc. Ele acaba virando de um interesse social, às vezes acaba até mais tempo nessa resenha, nesse pós-futebol, do que o próprio futebol. Então, por isso que eu disse que eles estão bem interligados. E os interesses informacionais eletrônicos, TV, rádio, games, internet, etc., que nos últimos 2 anos eles deram um boom assim, gigantesco de novidade para todo mundo, de novidade e necessidade. Então, eles são também considerados, essas atividades, aí como classificadas como uma das atividades de lazer. E os espaços, né? Falando das atividades, mas tá, essas atividades, ótimo, mas e aí? Onde eu vou fazer? Não tenho espaço na minha casa, não tenho espaço no trabalho, né? Então, primeiro que os espaços são diversos, eu listo aqui alguns, né, e vou trazer exemplos de cada um deles.
né? Mas não necessitamos dos espaços formais, né, de lazer. Existem diversos espaços, né? Então, a própria casa, né, é um espaço de lazer, e muita gente descobriu isso durante a pandemia, que precisava de fazer alguma coisa para dar uma pausa, para dar um intervalo, para se recuperar, né? Então, a casa é um dos principais, e aí vamos associar os interesses do slide anterior. O que você pode fazer aí? Dá para fazer atividade física em casa, dá para fazer atividade manual, dá para fazer a intelectual, né? Então, todos os interesses aí em casa são possíveis. A própria rua, né? Hoje, cada vez menos, né, a gente tem segurança de deixar principalmente as crianças utilizarem um pouco a rua para essas atividades, que servem tanto para socialização, o brincar, né? Eu lembro que, quando, na minha idade de 10 anos, eu já ia e voltava sozinho para a escola, ficava na rua e etc. Hoje, minha filha com 10, eu não deixo ela ir voltar sozinha para a escola ainda, né? Então, considerando essa questão da rua, mas ela ainda é um espaço importantíssimo de lazer. Os adultos estão usando mais a rua para isso, né? Então você vê caminhada, o pessoal de bike, né? Então tem skate e por aí vai, né? Na rua, então um grande espaço para desenvolver atividade de lazer. Os bares em geral, e aí aqui os bares são eles têm um certo preconceito, né? Por causa da bebida alcoólica e etc., mas é um local super importante para quem frequenta, baseado nos interesses sociais lá, de sociabilidade, né? Então tem experiências, né, de que pessoas que vão ao bar e não consomem nada, vão só para conversar, e eu não estou falando só dos bares, né, elitizados, esses bares nos bairros apropriados. Se você vai nas partes mais periféricas das cidades, né, aqueles bares do bairro, eles são super frequentados e cheios, e não quer dizer que estão consumindo o dia inteiro, não, né? Então, é um super espaço também de sociabilidade. Os centros culturais, né, aí são os espaços formais, então aí engloba tudo, né? Então, eu falei do SESC já, mas tem todos os outros espaços, né? Casa de cultura, centro de referência do idoso e por aí vai. E a gente tem um pouco que a gente tem a tendência de falar, não tem espaços de lazer, mas tem, né? Se você conhecer o seu entorno, você vai ver que alguma coisa tem. Lógico, quem está mais distante, nos extremos da cidade, na periferia, tem menos, mas tem, né? Hoje a gente tem uma rede de 43 CELs na cidade de São Paulo, né? Lógico, não vamos entrar aqui na análise do que é oferecido, a qualidade do que é oferecido, porque alguns têm uma ótima programação, outros aí nem tanto, mas tem o espaço, né? Então, se procurar um pouquinho mais, acha um espaço formal de lazer para alguma prática. As áreas verdes, então todas as áreas verdes é um ótimo espaço de lazer, né? Principalmente para o descanso, né? Quer deitar na grama, quer contemplar uma paisagem. Então, qualquer área verde, desde uma praça até o Parque Ibirapuera. A escola, né, por mais que ela seja totalmente institucionalizada, né, do ensino formal, mas ela tem momentos, né, de lazer. E aqui eu não estou falando da aula de educação física, porque ela é obrigatória, né, ela está prevista lá então, no quadro, então não é uma atividade que o aluno pode escolher fazer ou não. Né? Então, eu estou falando da escola nos momentos pré-escola, antes da escola, tem alunos que chegam antes para ficar batendo papo, conversando, etc. E na saída a mesma coisa, saem, não vão direto para casa, porque ficam batendo papo. E aí depende muito da faixa etária. Você pegar as crianças, né, você vê as crianças brincando, pega-pega, e por aí vai diversas brincadeiras. E o próprio intervalo, que em algumas escolas, inclusive, oferecem atividades para os alunos escolherem o que fazer no intervalo, né? Então, são momentos, né, são espaços também de lazer. E o trabalho? Mas o lazer, né, ele é totalmente o contraponto ao trabalho, como tem momentos de lazer no trabalho, né? Então, aqui acho que já vou associar direto ao que me falou, né, dessas pausas, né, desses momentos. Então, no trabalho você tem, querendo ou não, você tem antes da sua chegada e depois da sua saída, assim como na escola, tem o seu momento de horário de almoço, que são os momentos formais. E dependendo da sua função, né, lógico, do que você desenvolve, você pode fazer diversas pausas em diversos momentos.
você já faz para ir ao banheiro, para tomar água e etc. E você pode fazer essas pausas que podem ser de 3 minutos, né? A gente passa o dia, a Amy falou também, né? Quem não checa as mensagens, né? E normalmente as mensagens do Facebook, do WhatsApp não são do trabalho. Então, aquele momento já é um momento, né, pode ser considerado também um momento de lazer dentro do espaço do trabalho. E como nem tudo são, né, são flores, existe um preconceito, né, enorme, né, sobre essas atividades, sobre quando você fala em lazer, quando você fala que precisa descansar, ou quando você quer fazer uma pausa no trabalho, né? Então, existe um preconceito já institucionalizado, porque eu vou falar um pouco mais, mas a gente não foi educado para o lazer, né? A gente foi educado para o trabalho. Então, se você não está produzindo, você não está sendo eficiente, né? Então, por isso que a gente tem que olhar para a nossa ação, nossa atuação, né? Mas eu trouxe aqui quadros para a gente, né, falar, né? Então, diversão é preocupação de ricos, né? Então, esse é mito, né? Também, lógico, ricos podem ter mais condições, mas não necessariamente, porque não necessariamente você precisa ter dinheiro para atividade de lazer, né? Para você utilizar do seu tempo, visto que a gente falou aí de todos os interesses que a gente classifica as atividades. Então, a diversão, né, esse momento de lazer, ele é ultra necessário para todas as camadas sociais, né? E é como a gente vem acompanhando aí no desenrolar dos dias. O trabalho é mais importante que o lúdico, então ele tem, né, o trabalho tem esse peso, porque desde criança, a primeira coisa que te perguntam quando você entra na escola é o que você quer ser quando crescer, né? Então, você passa a vida, a sua formação inteira, pensando, pelo menos a grande maioria, né? Você passa a sua formação inteira recebendo informações e condições para você decidir o que você quer ser, para você poder trabalhar, né? A criança, por exemplo, ninguém ensina a criança a brincar, ela aprende sozinha. Então, não tem todo esse trabalho de ensinar o brincar, como brincar, dar opções, né? Ou dar outras oportunidades. Então, isso é um mito, né, de que o trabalho é mais importante. Ele é lógico, é super importante, não queremos falar isso aqui, mas o lúdico, o lazer também é importante, visto o que a gente vê lá na própria Constituição, né? Eles estão no mesmo nível de direito. A diversão atrapalha o trabalho e o dever, né? Então, quando eu faço a minha pausa ou eu vou fazer alguma atividade aí de lazer, e isso está atrapalhando o meu dever, está atrapalhando eu estudar. Qual é a primeira coisa que a mãe tira da criança quando ela vai mal na escola? Né? Você não vai ficar no videogame, você não vai brincar com a prima, etc. Né? Então, a gente é criado e formado assim, de que a brincadeira atrapalha. Né? Então, ela não está indo mal na escola porque ela está brincando, ela está mal na escola por alguma outra coisa. Eu não estou rendendo no trabalho porque eu faço as minhas pausas de meia hora, né, como for. A gente tem que entender o que está atrapalhando aí. E o trabalhar é difícil e divertir-se é fácil, né? Esse também é mito, né, de que trabalhar é difícil. Trabalhar, dependendo da sua função, como você passa muito tempo fazendo aquilo se torna, sim, uma coisa tranquila de se fazer. Pode não ser prazerosa, gostosa, etc., mas você adquiriu habilidade para aquilo. E que o divertir-se é fácil. Quem daqui não se pegou na última semana, né, no momento de tédio, de não tenho nada para fazer? O que eu faço? Estou entediada, estou entediado, né? O que eu faço? Então, não é só fácil. Você tem o tempo livre, mas, por exemplo, você não sabe o que fazer, né? O índice, né, se a gente pegar a aposentadoria, por exemplo, a pessoa o tempo inteiro ela foi preparada para o trabalho, ela foi guardando dinheiro, ela foi fazendo previdência para um dia parar de trabalhar. A mudança é tão brusca, de um dia para o outro ela não precisa mais trabalhar. O primeiro dia é bom, a primeira semana é legal. Primeiro mês já começa a sentir falta de alguma coisa.
nos primeiros 6 meses é o maior índice de depressão da terceira idade, ou de aposentados, né, no caso. Né? Então, tem pesquisas que dizem que o índice de recém-aposentados que tem depressão é gigante, justamente porque isso. A pessoa não foi preparada para esse momento, ela só foi guardando recursos para poder sobreviver, né, para poder viver, mas ela não foi preparada para usufruir esse tempo. E aí, acho que caminhando, né, para a gente finalizar, o lazer ele pode ter 2 caminhos, né? Educação tanto pelo e para o lazer. Educação pelo lazer é isso que a gente fala de utilizar esses interesses, essas atividades para se desenvolver também. Né? Então, o lazer não é simplesmente o descanso, ele está lá, descanso, divertimento, desenvolvimento. Então, quando a gente educa pelo lazer, são essas práticas de que a gente aprende coisas, né? A gente se desenvolve também com as atividades informais. E a educação para o lazer é um pouco do que eu falei já anteriormente, mas essa é a grande dificuldade, né? Então, não é comum a gente ser educado, ou ser preparado, ou ter referência para esses momentos de tempo livre. O que a gente faz nesses momentos de tempo livre? O que a gente faz nas nossas pausas? Qual a importância desses momentos, né? As atividades de lazer não apenas ajudam a controlar o estresse, né, como nos dão um senso de autocuidado e de equilíbrio, algo que ajuda a reduzir a ansiedade, além, é claro, de melhorar a autoestima. Conseguir equilibrar o tempo de lazer com o trabalho não é só importante, mas essencial. A pessoa que não tiver esse equilíbrio, com certeza terá problemas. É preciso colocar o tempo livre na agenda e começar a buscar um lazer que esteja mais no seu dia a dia. É só parar e se preocupar com esse problema, pois às vezes o profissional não se preocupa e deixa a rotina tomar conta de sua vida, e não a vida tomar conta de sua rotina. Acho que era isso. Acho que para nossa... esquenta aí para as perguntas e discussões e reflexões. Acho que podemos abordar mais o assunto aí agora. Obrigado pela explanação, Sérgio Andrade, coordenador da URRA. Eu acho que você tocou aí em pontos extremamente importantes, né? Tanto no aspecto legal, que o lazer ele é um dever do Estado e um direito da pessoa, do cidadão, e da cidadã, como também no lazer como algo que constitui o ser humano, né? E aí você parte de uma obra de arte mostrando adultos brincando. Então, desde a infância até a fase adulta, isso eu acho assim, a imagem que você traz, a arte que você traz, eu acho que é bem bacana, porque ela praticamente sintetiza aí a sua fala e a nossa ideia também de lazer. Mas eu gostaria de fazer uma provocação em que medida o lazer é o lugar do indivíduo. É uma provocação que eu acho que vocês aí vão debater aí na mesa de diálogo e com a psicóloga Lúcia Schibante. Então, eu vou deixar para lá. E, para você, Mishima, uma provocação. Você falou desse momento de autocuidado como forma até mesmo para aumentar a produtividade, né? E aí você cita algumas empresas, né? Mas quando você muda o fim, né? Ao invés do fim ser a pessoa e sim a produção, nós não podemos correr no outro risco aí, o risco dessa negação do autocuidado. Enfim. Bom, nós agora iremos para a mesa de debate com a psicóloga Lúcia Schibante, e eu quero aqui agradecer imensamente a participação de todas e todos vocês. Eu vou citar aqui alguns municípios: Americana, Pereiras, Ibirarema, Cravinhos, Rancharia, Ribeirão Preto, Guaraçaí, Altinópolis, Mendonça, Cajati, Nova Aliança, Ibirá, Ipauçu, Iaras, Martinópolis, Itirapina, Suzano
Santana de Parnaíba, Francisco Morato, Ribeirão do Sul e Ourinhos. Algumas instituições conosco também, Psicóloga Fátima, CRAS Ibirarema, Rancharia Ribeirão, Ribeirão Preto, Ibirá, Ourinhos, CREAS Cravinhos, Casa dos Conselhos Martinópolis, Núcleo do Hospital de Presidente Figueiredo, Amazonas e DRAS. Diversas DRAS aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social, vou citar algumas: Campinas, Itapeva, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes. Bom, agora nós iremos contar com a mediação da psicóloga Lúcia Chibante, que é psicoterapeuta, especialista em saúde mental, especialista em gestão da clínica das redes de atenção à saúde e especialista em saúde de doenças. Desculpe-me, voltando, pessoal. Psicoterapeuta, especialista em saúde mental, especialista em gestão da clínica nas redes de atenção à saúde, especialista em saúde pública. Atua na área técnica de saúde mental da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, é gestora do Programa de Apoio ao Processo de Altos Cuidados e, por meio de ações de incentivo ao estilo de vida saudável durante 8 anos. Enfim, há 8 anos ela exerce essa função. Compõe o grupo gestor que elaborou proposta de saúde mental para profissionais no contexto da pandemia Covid-19, em implantação dos hospitais da administração direta da Secretaria da Saúde. Um vasto currículo, parabéns, psicóloga Lúcia Chibante, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer pelo convite e um prazer fazer parte dessa discussão. Uma discussão que eu considero assim de significativa importância, né? Considerando inclusive o momento que vivemos, né? Momento pandêmico, onde todo este cenário nos fez... hoje nós temos uma necessidade de ressignificar a nossa relação com o trabalho, com família, enfim. Eu acho que trazer uma discussão de como é que a gente fortalece as condições de saúde, né? Como é que a gente promove saúde mental, é fundamental. E aí eu acho que a apresentação da Amy e do Sérgio foram riquíssimas, né? Riquíssimas. E fiquei assim com uma série de questões. Uma delas, eu tenho que depois incluir as questões do Davi aqui também, ele já colocou 2 provocações, mas assim, vendo a apresentação da Amy e a exposição, a discussão sobre o lazer, fica muito claro que existe um campo de possibilidades, né? E aí, o que será que acontece conosco, que mesmo com esse rol de possibilidades, parece que nem sempre a gente se sente autorizado a fazer uma apropriação e, dessa forma, promover o autocuidado, né? Então, quando a Amy traz a questão do mindfulness, com uma possibilidade de olhar para si, né? Fazer esta pausa, reconhecer aquilo que faz sentido, que carrega importância, reconhecer o que está fora e o ganho que isto representa para a qualidade de vida. Sérgio aqui evidencia uma série de situações onde, de alguma forma, potencializa aspectos mais positivos e, desta forma, a gente vai reafirmando uma série de potências para o enfrentamento às diversas situações aí do cotidiano, né? O que será que acontece que a gente, às vezes, não se apropria, né? E a gente acaba não fazendo uso dessas questões? A gente tem uma experiência que, muitas vezes, a gente consegue apoiar os processos de mudança a partir de uma reflexão daquilo que faz sentido para as pessoas, né? Então, às vezes, havia uma questão, bom, aquilo que eu vivo hoje, da forma que eu vivo, era o que eu esperava viver há algum tempo, né? Hoje eu estou feliz nas condições que eu ocupo. Veja, quando eu falo nessa possibilidade de aumentar as capacidades de saúde, a gente sabe que essa questão ela é muito ampla, né? Tem uma série de determinantes sociais que impactam nessa representação de saúde. Mas, veja, tem um tanto de coisas que a gente consegue fazer, né, por nós. E aí é preciso algo nesse meio de campo que carregue sentido para que as pessoas mudem e que possam viver melhor. Da nossa experiência, parece que reafirmar a questão da autonomia, que a pessoa possa fazer escolhas, que ela se aproprie desse processo, é um fator importante.
Então, a minha questão aqui, tanto para o Sérgio quanto para a Amy, é que vocês podem contar um pouquinho, a partir da experiência deles, como é que este processo de apoio à questão do autocuidado, dessa motivação para uma mudança para viver melhor. Queria que, se possível, colocar para os dois, a partir da experiência, como é que é possível ajudar, apoiar as pessoas nesse processo do autocuidado. E aqui eu quero trazer, aí vou fazer um link com uma questão colocada pelo Davi, que várias pesquisas já evidenciam que as pessoas em situação de trabalho, tendo condições de se sentirem mais cuidadas, mais valorizadas, isso impacta fortemente no processo de trabalho e indicadores de saúde, já monitorados, já acompanhados, a gente sabe disso. E aí tem uma questão do ambiente profissional e algo a ser pensado dos dispositivos institucionais que possam promover, né? O que acontece? O que está no âmbito da responsabilidade individual, daquilo que a gente pode fazer, mas e a força do coletivo? Né? Então, eu queria que vocês, se possível, pudessem contar um pouquinho dessas questões. Né? Eu acho que você traz essa questão do trabalho versus lazer, né? Aquilo que é possível fazer na hora do almoço, ou mesmo no ambiente do trabalho, enfim. Se pudesse olhar essa questão do apoio ao processo ao autocuidado e essa questão dos ambientes profissionais, dos dispositivos que a gente tem para reafirmar esse estilo de vida saudável na perspectiva de viver melhor. Viver melhor, entendendo que no ambiente profissional isso também impacta na melhoria do processo de trabalho. Então, eu queria que, por favor, se vocês puderem falar um pouquinho a partir desses eixos. Não sei quem pode falar, iniciar. Sérgio. Mica, pode começar. Ele, você poderia falar um pouquinho? Vou pedir para o Sérgio falar antes, eu apresentei antes, vou pedir para ele falar antes, eu ainda estou aqui refletindo. Tudo bem, sem problema. Bom, acho que são dois aspectos aí, né? Como cada um desses assuntos que você citou daria para a gente ficar aqui um dia conversando, né, trazendo referências, mas principalmente em relação à questão do autocuidado e relacionado à atividade de lazer do que a gente trouxe, ela tem muita questão pessoal, né? Então, ela parte do princípio do interesse pessoal, da pessoa querer. A questão aí qual que é a dificuldade? Também eu falei um pouquinho, ela não foi preparada ou educada ela não viveu experiências nesse sentido, ela sempre foi cobrada. Ela cresceu sendo cobrada ao contrário, quando é na escola é pela nota e quando é no trabalho é pela entrega, pela produção. Dificilmente ela foi estimulada a fazer esses momentos de pausa, esses momentos de descanso ou de olhar para você. Lógico, isso agora nos últimos tempos, aí nas últimas décadas, vem mudando um pouco. Você já vê experiências onde empresas e instituições possibilitam, né, dão maior essa abertura. Mas ainda em relação ao autocuidado, eu acho que é uma coisa muito pessoal, e depende muito da experiência, e quando eu falo experiência não é de formação, né, mas experiência de vida de cada um, do que essas pessoas já viveram. Então, assim, o que a gente vê muito que dá certo, as pessoas experimentarem coisas. Hoje está repleto de cursos gratuitos na internet, por exemplo. A pessoa não pode sair ou não pode ir buscar nessas unidades que a gente falou. Mas, assim, viver, experimentar novas experiências que você nunca fez, né? E você tem direito de não gostar, né? Eu, por exemplo, na pandemia, eu fiz um curso de História da Arte online, né? Assim, vou usar isso no meu dia a dia de trabalho? Talvez não, né? Mas são coisas que você vai buscar, outras referências, e aquilo vai te trazer outras referências, outras oportunidades, né? Então, acho que em relação ao autocuidado, acho que depende muito mesmo do individual, lógico, né? Relacionando, então, a segunda questão, relacionando ao trabalho, como isso nos ambientes de trabalho. Depende muito também, né, porque por mais que seja uma escolha pessoal, ela precisa de apoio, porque também eu falei um pouquinho, né, dos mitos, dos preconceitos, né, de que você está numa pausa, você não está produzindo.
Então, os gestores, isso não precisa ser institucionalizado, não precisa ser um programa. Lógico, você sempre tem que ter uma referência. Eu dou exemplo do SESC, meus colegas do SESC sabem disso. O SESC é uma referência de oferecer programas de lazer. Você precisa ser um SESC? Lógico que não, mas você tem que ter as referências positivas. Então, a empresa ou o gestor também precisa proporcionar, né, que esse funcionário ele também possa fazer, não seja visto de forma diferenciada porque ele tem o seu momento de pausa, porque ele propõe outras coisas, porque é isso. A responsabilidade não está só em uma pessoa, né? Por mais que é um interesse pessoal, mas principalmente no ambiente do trabalho, envolve outras questões que depende muito de qual o tipo de trabalho, local, etc. Mas eu vejo como um conjunto das coisas, tanto do pessoal de propor, porque também a pessoa precisa propor coisas no seu ambiente de trabalho, né? Não é à toa, né? E aí você vai trazendo as referências positivas. Não é à toa que essas grandes empresas de mídias, né, Google, Facebook, etc., os escritórios deles, se você entra nos escritórios, você pensa que é um parque de diversões, né? Mas é porque o cara tem essa liberdade, não quer dizer que ele fica lá o dia inteiro jogando no videogame, né? Eu fui numa reunião numa empresa de bebidas, né, de bebidas alcoólicas, que tem uma chopeira lá no escritório, né? Mas o cara não vai lá e vai ficar bebendo o dia inteiro, né? Então varia muito, né? Não tem uma receita, mas acho que num contexto geral é isso, depende tanto da escolha pessoal e, no caso do trabalho, sim, da equipe de gestão da empresa de proporcionar, de dar oportunidades, né? Que normalmente ou culturalmente as pessoas não tiveram na sua formação, né? De criança, adolescente, adulto. Então as empresas também precisam, empresas de gestores, achar uma forma de contribuir, de receber essas ideias, né? E volto a repetir, não existe uma receita, mas a liberdade de troca acho que é o princípio. Obrigada, Sérgio. Ele, por favor. Então, estou aqui pensando, bom, eu falo mais do lugar, né, do profissional da saúde, porque eu sou, né, desse campo. Então, o que eu estou aqui pensando? Que, em primeiro lugar, né, o profissional da saúde precisa reconhecer, né, que está precisando de uma pausa, né, que eventualmente ele está cansado, está estressado. Muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer, né, que precisam de uma pausa ou precisam de uma ajuda. Então, acho que o primeiro passo é esse reconhecimento pessoal, né? E, em segundo, também né, o reconhecimento do gestor, né, de que esse profissional tem esse direito, né, como o Sérgio colocou, enumerou lá nas leis, né, que o profissional, que seria importante para a saúde física e mental desse profissional ter esse espaço, né? O que eu observei, né, em algumas unidades ou em contato com os profissionais que participaram, né, do curso de Mindfulness, que muitas unidades elas dispõem, né, desses espaços, né, ou de espaço verde, ou mesmo de um refeitório onde a gente pudesse fazer alguma prática, né, de alimentação com atenção plena. É que a gente acho que ainda não percebeu, não se apropriou, né, dessas possibilidades, né? Também tem a questão assim de que os funcionários, né, os profissionais se sentem eventualmente culpados quando participam de alguma atividade dessas, né, de pausa, de lazer. Então, para mim, é uma questão mais de fazer uma educação, né, como o Sérgio diz, de educar as pessoas e também os gestores, os diretores, para a importância, né, dessas pausas e desses espaços de lazer, né, e do lazer em várias possibilidades, né, do lazer cultural, físico, né, de promover um filme, enfim, né, uma roda de leitura. Eu acho que são muitas as possibilidades, né, as instituições dispõem de anfiteatros, de espaços, que agora, né, a gente já consegue fazer algumas coisas mais presenciais também. Então, eu acho que para mim, na minha percepção,
aproveitar esses espaços, né? A gente conseguir fazer não digo um protocolo, mas uma proposta, né, mais abrangente, né, e que contemple, né, que seja um convite, né, para que as unidades que façam parte da Secretaria, né, do Desenvolvimento, da Secretaria da Saúde, consigam se organizar nesse sentido. Obrigada, viu, Amy? Fiquei pensando, você tem mais alguma questão, Amy? Desculpa, eu não sei se eu te cortei. Fiquei pensando quando apareceram os relatos, né? E aí um profissional falou que depois, ao fazer a prática do Mindfulness, isso permitiu repensar os valores, né? Assim como um outro relato colocou que foi a questão do emocional, né? Do todo esse impacto que levou a uma busca, né? E aí, nesse sentido, eu fico pensando dessa questão da responsabilização, tanto do ponto de vista individual, como foi colocado aqui, de um reconhecimento de necessidade de cuidado e de busca efetiva de estratégias, como das possibilidades dos ambientes profissionais pensarem dispositivos, né? E aí me ocorreu que quando nós elaboramos a proposta de saúde mental e fomos discutir com os gestores, uma questão no processo que me chama a atenção foi essa construção conjunta, né? Um reconhecimento que está difícil e que isso tem implicações, né? No momento atual do Covid, tem um processo de adoecimento importante, a gente tem um luto coletivo que a gente está enfrentando, a gente tem um legado pós-Covid, que vai demandar da nossa parte uma reorganização e uma necessidade de aumento das capacidades de saúde e de cuidados, né, tanto de promoção como de cuidados, importante. Então, quando a gente foi discutindo com os gestores e foi discutindo com os trabalhadores de que forma que a gente envolve as pessoas, levando em consideração as histórias locais, as características dos serviços, dos profissionais ali, né? E as pessoas foram participando e discutindo, a gente tinha uma linha mestra, algumas propostas, mas muitas foram construídas conjuntamente. E aí eu queria ver com vocês como é que vocês veem a possibilidade dos trabalhos, né, nessa perspectiva, né, das construções individuais, que eu acho que momentos como esse que a gente está vivendo têm uma importância significativa. Então, olha, eu vi o material de vocês, já suscitou uma série de coisas que eu falei, puxa, olha quais as possibilidades existem, às vezes a gente não consegue enxergar, né? De alguma forma a gente não consegue, acho que tem essa possibilidade importante, mas do ponto de vista da organização de grupo, né? Lembro aqui que uma vez, assim, discutindo estratégias de ações de promoção de saúde nos serviços, a gente discutiu, olha, quais são as ações que a gente pode fazer no trabalho, né? Então, na atividade física, caminhada, subir lances de escada, evitar elevador, né? Fazer rodas de conversa, a possibilidade das pessoas em grupo discutirem o que é que faz sentido, como é que a gente melhora, utilizar disparadores para isso. Isso pode ser uma conversa onde as pessoas se reúnem e digam, bom, como é que a gente melhora? Como é que a gente melhora as condições de saúde? Ou pode ter uma música que me faça uma música, né, que desperte algo, ou um conto que me desperte algo. Eu acho que tem um potencial de criar estratégias que está na construção aí do coletivo que a gente pode explorar mais, né? Então eu queria ver com vocês, assim, eu acho que a gente percebeu muito isso, né, Amy, na proposta de saúde mental, quando a gente lança uma proposta, discute todo esse processo, mas aí cada unidade, com os recursos que tem, com a história que tem, vai fazendo um desenho, levando em consideração o que faz sentido para aquele grupo. Mas todas fizeram algo, né? E eu acho que ficou rico do jeito que ficou, porque carregou essa possibilidade de uma construção conjunta. Então, eu queria, se for possível, que vocês falem um pouco desse potencial, né, desse trabalho, dessa riqueza do trabalho dessa construção que se estabelece no coletivo para pensar essa melhoria
das condições de saúde? Posso começar? Fala, então, acho assim, você deu diversos exemplos aí, né, do que é possível fazer. E é lógico que a questão, quando é feita, pensada coletivamente, ela vai estar muito mais próxima da necessidade e realidade de quem é o objetivo daquela ação, né? A gente, talvez a linha principal é que tem que ter alguém, não sei se é uma ou duas, quantas pessoas for, mas alguém tem que estar para pensar nisso, alguém que puxe isso. Né, porque qual a grande dificuldade das redes, né, se a gente fala de uma coisa das grandes redes institucionais, dos grupos, etc. O começo ele começa bem empolgado, né, todo mundo participando, mas isso vai diminuindo a participação, vai sumindo até extinguir. Isso acontece com grupos sociais, com redes de instituições, né? E isso se minimiza quando tem alguém que esse alguém pode se revezar, não precisa ser sempre a mesma pessoa, né? Porque senão é uma carga a mais, a pessoa já vai ver aquilo como trabalho, né? É uma carga a mais para essa pessoa, mas sempre precisa ter alguém que vai provocar, que vai puxar, faz tempo que a gente não faz, precisa ter, galera, mandem sugestões, o que a gente vai fazer? Então, parte do princípio isso no ambiente de trabalho, eu acho que parte do princípio de ter alguém. Esse alguém pode ser institucionalizado, dependendo do setor, se tem alguém dessa área, ou é alguém indicado, voluntário, entre os participantes para puxar isso, não que quer dizer que ele vai fazer, mas alguém puxar a discussão. Né? Então, acho que parte um pouco daí. Dá para se aproveitar, porque quando a gente fala de um programa que oferecer, as pessoas acham uma coisa super complexa, eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter dinheiro para contratar alguém. Então, assim, existem diversas formas que podem ser feitas para você tornar o ambiente mais sociável e com esses momentos de pausa, né? Um dos exemplos é utilizar as próprias habilidades das pessoas que trabalham naquele ambiente, né? Uma vez por mês, aqui a gente vai dando exemplo sem conhecer, né, o público, mas uma vez mensal, café da manhã com alguém que toque violão no café da manhã, né, dos funcionários mesmo. E esse exemplo do violão serve para qualquer outra atividade, alguém que tem alguma habilidade manual que quer fazer uma oficina de 10 minutos do origami, hoje vamos fazer um origamizinho aqui para deixar na mesa, né? Então, assim, você deu a pausa, você está concentrado naquilo, é uma atividade que você desestressa, sai de pensar o trabalho. Não pode ser coisas muito longas, né? Senão você realmente não consegue desligar, porque o e-mail fica lá, o celular, o cliente, alguém chega. Então, sim, são muitas as formas. A única atenção que eu chamo para isso é que precisa ser assim, bem pensada e organizada, porque quando ela não sai de boa, por exemplo, qualidade, ou quando não é uma experiência legal, né, aquilo que eu falei de sua característica, né, tem a busca pelo prazer. Ele pode até não ser no final da atividade, mas ela tem que ter esse princípio. Porque se fica coisa chata, maçante, a pessoa não volta, a pessoa não quer mais. Então, e sempre abordar, né? Então tem aí os interesses, tem que atender todo mundo, não adianta fazer só aula de ginástica, eu vou atender só um grupo, só quem gosta de atividade física, quem não gosta de se mexer com o corpo, etc. O que eu posso propor? Né? Então, acho que assim, vão desde programas institucionalizados, né, mais robustos, até ações que partem dos próprios funcionários, que você identifica os próprios talentos. E sempre tem que fazer sentido, né? Eu gosto de trazer um exemplo de que eu fiz um programa para uma organização, um programa de lazer, que eles não tinham para a comunidade. E aí elaborou todo a proposta, e quando a equipe gestora viu, mas espera aí, funciona no sábado, a gente não trabalha de sábado. Espera aí, mas nas férias eu tenho férias coletivas, eu não posso oferecer um programa, eu não vou ter funcionário. Então você não entendeu o contexto de um programa de lazer. O programa de lazer é justamente para o tempo livre, né? Então não adianta fazer um programa de lazer em horário comercial, segunda a sexta, porque as pessoas têm os seus compromissos oficiais de escola e trabalho. Então aqui nesse exemplo de trabalho eu acho que é isso, né? Toda iniciativa é válida, mas vale, sabe, pesquisar um pouquinho, olhar, trazer coisas interessantes, ver o que está acontecendo. Hoje a internet tem tudo, né? Então dá para você vivenciar várias experiências, e eu acho que partindo das qualidades dos próprios funcionários, das habilidades e qualidades profissionais, dá para fazer
com apoio da gestão, várias atividades diárias, semanais, mensais, aí depende da realidade de cada setor. Obrigada. Emi, por favor. Pensando aqui, Lúcia, é que realmente, quer dizer, depende da realidade de cada unidade, né? Eu posso falar um pouquinho da realidade do CRT, né? O que a gente, por exemplo, oferece, né, para os profissionais, pelo menos oferecia mais presencialmente antes da pandemia. Então, existe um espaço, né, de yoga, de mindfulness, de reiki, de zumba, de dança circular, e tinha também uma oficina de origami, né? Isso entra na parte, né, do cuidando do cuidador, né? Mas o que eu percebo? Bom, teve essa quebra, né, com a pandemia, mas eu acho assim que é importante as unidades, né, que resolverem fazer esses processos, ofertar, né, essas propostas, que tenham uma continuidade, né? Eu acho importante, né, que não seja uma coisa que comece, é o que o Sérgio falou, precisa ter alguém que cuide, né, alguém que assuma, ou um grupo, uma comissão, né, para que sejam ofertas continuadas, né, em vários horários, para os vários turnos, né, no caso da saúde, porque tem uma equipe de manhã, uma equipe à tarde, eventualmente tem equipes à noite, né? Como é que a gente consegue ofertar propostas de autocuidado, propostas de lazer para o conjunto, inclusive para as pessoas terceirizadas, né? Como é que a gente consegue democratizar esse cuidado, né? Então, é um desafio, né? Eu considero um desafio a gente conseguir estruturar e manter essas propostas. Então, realmente, as pessoas precisam realmente estar muito motivadas, muito envolvidas, né? Essa proposta precisa fazer muito sentido, né, para as pessoas que estão à frente, né, para que a gente consiga mantê-las. Sabe que me ocorreu uma experiência aqui nesse processo de quando as pessoas elas participam de práticas assim, muitas vezes elas são transformadoras de uma tamanha proporção que elas não param, né? Então, eu me lembro, assim, lembro de pessoas que participaram de processos como esse e que isso passou a fazer parte, né? Eu acho que um grande desafio é despertar, né? Ajudar a repensar o que faz sentido e em como melhorar. Ainda pensando nos dispositivos institucionais, eu acho que a gente tem uma experiência que às vezes não tem uma área responsável, não é uma área específica responsável por essas ações. O que a gente percebe que tem funcionado de um jeito interessante é pensar na gestão compartilhada das estratégias de promoção em saúde mental. Então, lembra aqui de algumas unidades que convidam os profissionais, os gestores que têm interesse nessa discussão e começam com quem está afim, né? Assim como as ações, né, no lazer ou práticas de mindfulness, outras ofertas de ações condicionantes de saúde, a gente começa com quem está afim. Então, eu acho que essa tem sido algo importante aqui da nossa experiência, né? Desculpa que estava reverberando aqui. E aí eu acho que essa tem sido questões bem importantes. As práticas integrativas do que a gente tem visto em relação à promoção em saúde mental, elas estão crescendo muito na rede, né? A gente tem visto que cada vez mais as práticas estão fazendo sentido e estão tendo um impacto importante. O lazer, então, a hora que nós tivemos as medidas restritivas, por isso que eu digo não, acho que as pessoas estão colocando o tempo todo que com a pandemia nós estamos precisando ressignificar, né, todos os espaços aí ocupados. Então, eu acho que as questões aqui colocadas são muito interessantes. O Davi havia feito uma questão para a Emi, eu tentei fazer um link aí com a questão do ambiente profissional, mas eu não sei se Davi contemplou o que você tinha colocado. Então, se você puder responder a questão do Davi, por favor, Emi. Achei muito importante essa colocação, né, do Davi.
Existem protocolos específicos de mindfulness para empresas, né, mas em nenhum momento esses protocolos têm como objetivo primário a produtividade. Né, isso é muito importante pontuar. Existem muitas críticas, inclusive, né, para essa questão do Mindfulness. Né? Então faz o mindfulness para que a pessoa se sinta melhor, para que a pessoa trabalhe mais. Quer dizer, assim, o objetivo do mindfulness não é esse. Né? Se, como desdobramento, pode ser um efeito secundário, né? A pessoa se sente mais criativa, mais motivada a partir, né, das suas práticas, então, eventualmente, essa produção maior, né, pode ser um efeito secundário, mas não é, de forma alguma, um objetivo primário. E tem gente que pode, inclusive, participar de um programa de mindfulness e chegar à conclusão que ela não tem nada a ver com esse mundo empresarial e que ela quer viver na natureza, quer fazer outra coisa, né? Porque o mindfulness vai te fazer entrar em contato com os seus valores, né? Vai te promover um autoconhecimento e você pode realmente mudar, né? Mudar de vida, de estilo de vida. Então, não sei se eu respondi aí agora para o Davi. Bom, eu acho que nós já estamos caminhando para o final aqui do nosso encontro, né? Eu acho que podíamos dar um tempo para que ele e Sérgio colocassem as considerações. Queria só reafirmar, a partir da fala de vocês, que acho que ações de promoção se faz... quando a gente pensa nessas ações, a gente pensa em rede e intersetorialidade, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Queria só reafirmar essa questão. E aí, não sei se vocês querem colocar um pouco mais. Aqui no chat, eu queria só evidenciar aqui muitos elogios ao encontro aqui, vejo falas muito positivas, agradecimento. Eu acho que colocam o quanto tem sido elucidativa essas questões. E aí, queria ouvir um pouco de vocês. Eu acho que nós temos aqui 10 minutos, se vocês querem finalizar aí com o tempo que vocês julguem necessário aí para o desfecho aqui do nosso encontro. Posso começar? Então, foi um imenso prazer estar aqui, né, poder ter compartilhado com vocês a minha experiência nesse campo do mindfulness. Então, assim, é muita alegria poder plantar essa semente, né, de mindfulness nos grupos e nos workshops e agora aqui também. Para mim, ser instrutora de mindfulness não tem esse... é como se não fosse um trabalho. Né? Para mim, é tão lúdico, tão prazeroso, que para mim não tem essa coisa do trabalho pesado, né? Do trabalho, né, que, em geral, as pessoas colocam, né, esse peso do trabalho. Então, para mim, é sempre um prazer, né, compartilhar essa experiência, e estou aqui à disposição, né, para as outras unidades, para as outras secretarias que queiram eventualmente ter essa experiência, né, de fazer um workshop, né, já num outro momento a gente pode fazer alguma coisa que inclua algumas práticas, né, algumas práticas online. Então, é isso, só agradecer a oportunidade. Eu tinha pedido as considerações, mas entrou uma questão aqui, eu vou entrar aqui com uma pergunta. Uma pessoa está perguntando que, feito o processo de Mindfulness, como é feito depois o acompanhamento? A pessoa acabou de mandar aqui pelo WhatsApp, seria possível explicar um pouquinho? Diz que ela está assistindo ali no setor e eles ficaram em dúvidas como é que você faz essa manutenção. Então, Lúcia, os grupos do CRT, os grupos que eu faço no CRT, eu acabo fazendo uma manutenção aos sábados, né? É uma coisa fora do nosso horário e tal, mas eu achei importante fazer a manutenção pelo menos uma vez por mês. Como a Sonome citou lá no vídeo, quer dizer, tem coisas que as pessoas não pegam durante o curso, né, durante os encontros, mas alguns insights vão aparecendo nas manutenções. Eu considero as manutenções muito importantes, né? Às vezes as pessoas perdem o pé, né, mas aí, né, se tem uma manutenção uma vez por mês, elas resgatam de novo, né, a oportunidade de recomeçar.
Os colegas que fazem os programas de mindfulness privados, particulares, eles também ofertam manutenção, né? Eu estou dentro da rede pública, eu faço as manutenções com o pessoal do CRT neste momento, né? Com os outros grupos que foram realizados, a gente não entrou nessa questão, né? Mas eu considero muito importante. Amy, muito obrigada, viu? Antes de passar para o Sérgio, Davi gostaria de colocar alguma questão, Davi? Ah, tá, desculpe. Então, Sérgio, por favor. Bom, acho que também, né, só queria agradecer pela oportunidade, destacar essa importância, né, de falar um pouquinho, né, aqui é, como aí me disse, uma sementinha, né, deixando aí algumas reflexões, algumas provocações, né, acho que para quem está ouvindo, e eu fico disponível também, né, para alguma continuidade, quiser pensar em algumas propostas, né, de programas de lazer, a gente pode futuramente aí conversar sobre, sentar com os gestores e como que isso se possibilita, porque, como eu disse, isso que a gente falou agora pode se detalhar, tem assunto aqui para semanas, né? Então, a gente pode, né, fico disponível também, e já vou incluir a prática de Mindfulness nos meus exemplos aqui, tá, Amy? Também, quando eu for estiver citando. Obrigado. Então, muito obrigada. E aí eu vou passar, queria agradecer demais, gente, eu acho que vocês trouxeram aqui um conteúdo riquíssimo, né? Eu acho que do campo de possibilidades, então eu queria agradecer demais essa possibilidade de estabelecer aqui essa discussão com vocês. Muitíssimo obrigada. E agora eu passo para o Igor. Cláudia, por favor. Antes de passar para o Igor fazer o encerramento, eu também quero agradecer a vocês, e Sérgio, Lúcia, muito obrigada por vocês terem conduzido tão bem, eu acho, o início dessa provocação. Né? E Sérgio falou isso à disposição, adorei, porque a gente tem ainda muito o que fazer. E eu quero dizer que hoje a pergunta que se é possível colocar na mesma caixinha o trabalho, o lazer e as pausas no trabalho, ela foi respondida. Né? Quer dizer, sim, é possível. Então, se nós estamos presentes, com atenção plena, e como que a gente aquieta a mente, como a Amy trouxe, né? Isso é fundamental para que a saúde mental, para que a gente evite adoecimento, né? Então, a Amy trouxe como nós saímos do piloto automático. Eu acho que, em primeiro lugar, tendo consciência de que a gente precisa sair. É a primeira questão. Nós precisamos ter consciência de que esse piloto automático, ele faz mal no médio e no longo prazo, né? E que é papel do gestor, mas existe o autocuidado. Quer dizer, eu tenho que estar implicado também nessa história, né? Já contei isso numa reunião que nós fizemos de preparação para esse encontro, que nós trabalhamos com uma pessoa, com o Sérgio, né? Que na hora do almoço ele põe uma plaquinha em cima do computador dizendo: estou em hora do almoço. Ele brigou várias vezes, inclusive comigo, que eu ia lá dizer: não, eu queria alguma coisa importante. Não, essa hora é minha. Então, como que a gente se educa e educa o outro pensando na equipe de trabalho? É um processo, né? A gente tem que se reorganizar no dia a dia para fazer essas pausas que deem prazer, e hoje nós vimos lazer. Né? Eu acho que a gente hoje quebra um paradigma de que o lazer não está só lá no parque, no museu, no cinema, enfim. A gente pode também ter lazer no dia a dia, na rotina de trabalho. É um processo, é um desafio, mas a gente precisa começar. E nós aqui, né, desde o primeiro encontro de gestão do cuidado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria da Saúde, nós estamos juntos, querendo apoiar os nossos servidores públicos, né? Quando ele está aqui na sala com a gente, pensando na política de humanização também, né? Para que eles tenham um pouco de mais de qualidade de vida no trabalho. E isso é transversal, não é só servidor público, é qualquer trabalhador, qualquer profissional, né?
como o Sérgio falou, tem empresas que já fazem isso muito bem, claro, pensando numa produção maior desse trabalhador, mas você acaba também, enquanto profissional, se preservando, né? Encontrando melhor seu espaço no trabalho enquanto indivíduo. E eu acho que a provocação fica aqui, que os gestores têm um papel fundamental nisso, para olhar para a sua equipe. Às vezes o gestor não tem esse perfil que o Sérgio trouxe, que é importante ter alguém que tenha um perfil para poder ajudar a identificar esses talentos, essas potencialidades da equipe, possíveis espaços. Mas que o gestor, pensando numa liderança situacional, que ele consiga fazer uma cogestão, identificando pessoas que têm espaço na equipe, para poder começar esse processo de gestão do cuidado nessa equipe, encontrando momentos onde a equipe possa fazer essas pausas, né? Até a hora do cafezinho, muitas vezes é importante, até às vezes na equipe, que espaços são possíveis, é uma mesinha onde as pessoas levantam ali, um faz um bolo gostoso e consegue naquele momento ter uma pausa e com certeza isso vai ser muito mais produtivo. Agora, em dezembro, nós teremos nosso último encontro de gestão do cuidado. Nós pensamos em plano de ação de autocuidado, aprofundando, dando continuidade, aprofundando o encontro de hoje. Quem vai estar mediando esse encontro é o Vanderlei. Nós teremos 2 especialistas também, a Ana Carolina, que é uma psicóloga, psiquiatra aqui da saúde mental, da SES, e nós teremos também a Daniela Provedel, que é uma psicóloga da USP, e eles nos ajudarão a dar continuidade à bandeira que vocês levantaram aqui hoje. Então, muito obrigada, e vamos fazer a nossa lição de fala. Igor. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Estão ouvindo? Tudo bem? Gente, foi um privilégio, né, participar dessa manhã aí maravilhosa com temas bastante relevantes para desenvolver estratégias, né, para a promoção da saúde mental. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a EDESP aqui, na figura do nosso diretor executivo, o Davi Campos, e também a Sueli Barros, que também participou dos bastidores. Gostaria de agradecer também ao Departamento de Recursos Humanos da nossa secretaria, através da figura da Cláudia, que é diretora do Centro de Desenvolvimento de Pessoal, e também a Sandy, que também colaborou nos bastidores também. Gostaria também de agradecer a SES por toda essa infraestrutura maravilhosa que vem oferecendo nesses encontros, aos profissionais que estão no apoio técnico também, e de infraestrutura, hoje é o Cássio, a Isabela, né? E também está o Vanderlei aí, que apareceu aqui no começo. Quero agradecer aos palestrantes, a Amy Shima, ao Sérgio Andrade e a Lúcia Chibante, com essa mediação que ela fez de uma forma propositiva, né, para debatermos esses temas que são muito relevantes na nossa saúde, né? E é como o Sérgio até citou ali, que diversão é coisa de rico, né? E muitos tem aquele estigma, né, que doenças mentais, né, algumas doenças mentais são coisas de rico, né, que é só dar um trabalho a mais que a pessoa vai melhorar. Não é bem assim, né? Acho que a estafa vai ser bem maior. Mas quero agradecer também a todos que ficaram aqui participando com o chat, seus comentários, colegas também aqui da pasta, e também das nossas diretorias regionais de todo o estado, né? E também que participaram também de outros estados, né? Tivemos pessoas do Amazonas, inclusive. Quero agradecer a todos e até o próximo encontro, em dezembro, né?
e uma ótima tarde para vocês, um ótimo almoço. Muito obrigado.